Vou te dar uma coisa que você vai amar aí, né? As vacas gordas e as vacas magras. Pronto. Tem ali, né? Você tem 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de problema, ok? 7 anos de fartura e 7 anos de problema. E aí o resultado disso, né, foi o quê? Só foi possível a governança porque agora José, ele observou o ciclo do Nilo. Olha só, o ciclo de movimentação do Nilo foi determinante para poder se ter agora o entendimento do sonho de Faraó. É o que já está aí, você já pode fazer uma correlação dessas 14 árvores, inclusive com esse ciclo que foi estabelecido no período de José também. A gente já pode fazer, né, uma análise em cima disso. Mas vamos lá, então? Então vamos. Já estamos aqui no capítulo 5, verso 1, diz assim, olha. Novamente, eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Nossa, aquecimento global, aquecimento global. Tá fácil, né? Isso aí tá fácil, né? Aquecimento global, né? Isso aí você pode estabelecer o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, quer dizer, se ele vai para o esconderijo, né? É porque ele está buscando refúgio. O Salmo 15, né? Aquele que entra no refúgio, ok? Então você vê que todo esse primeiro estágio do livro, né, é toda uma ação preditiva, né, e justamente atualizada para esse tempo. Total esse tempo. Né? Com certeza. Então, nós vemos aqui essa alusão aí aqui que a gente já está percebendo e vendo hoje. Então, isso é muito claro, gente. Não dá para negar isso. Aí você começa a perceber se tinha ou não uma intenção por trás de tudo esse, né, esse ocultar, esse recusar de uma verdade que está tão clara, explicitamente. Mas, como o próprio Deus diz, não há nada encoberto nessa terra que não há de ser revelado. Então, que é esse tempo, quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito está falando para cada um de vocês aqui. E para nós também, né, que estamos sendo esclarecidos. E o capítulo 6 vai seguindo, dizendo que eles consideram como as árvores, quando elas dão as suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas essas coisas por causa de vós. Que as obras desde o princípio de todo ano existente, que todas as suas obras são obedientes, e ele enviará invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. Mas tu resistes impacientemente, não cumpre os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunia a sua grandiosidade. E malditas são as palavras em sua boca, poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão, e os anos da tua vida perecerão. Excração perpétua e multiplicará, e não obterás misericórdia. Neste dia tu
resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão. Eles te execrarão com tudo o que é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, será amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão e não transgrediram por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudentemente, e não repetirão a transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e em indignação, mas a soma dos seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos da sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz para sempre em toda a duração da sua existência. Você vê que é toda uma relação, né, Rodrigo, de causa e efeito. Exatamente. Causa e efeito. Né? Você vê que está dentro do princípio, né, da transgressão, do princípio da iniquidade, e um processo de crescimento torto, disfuncional. Se nós olharmos a geração de Caim e a geração de Canaã, elas vão justamente se enquadrar dentro desse processo até o momento da escolha, né, e da separação de Abraão para justamente a formação do povo escolhido de Deus e automaticamente a salvação se apresentando lá na frente, chegando até nós na condição de zambujeiros enxertados, né? Já que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Né? Mas agora eu te pergunto, né? Como é que tanta riqueza e tanta clareza foi obscurecida? Exatamente. Mas Deus é tão bom que deixa o Salmo de número 1 ali tão explícito, né? Agora você pega esse Salmo 1 e faz um contraste com o que nós acabamos de dizer aqui, né? A diferença daquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Qual é a consequência? Né? A árvore que dá os seus frutos na estação própria e cujas folhas não caem. Não cai. E se cair, mesmo no Deus tem ano um da propósito. seguidão. Mesmo no ano da seguidão. Vai vendo. Então aqui Deus está falando do início e o do fim. E em tudo Ele está fazendo e provendo para que eu e você possamos ter alegria, ter paz, que essa nossa alegria ela seja duradoura e não passageira, como aquilo que os ímpios fazem, né? Olha o que você falou. Deixa eu ler ele aqui que vai caber. Né? O Salmo 1. certo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. O que é tudo? O que é tudo? Está dizendo que é tudo. Ó. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 15, Davi. Deixa eu pegar aqui para você, o Salmo 15 de Davi aqui, porque aí fecha bem essa ideia. Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte?
aquele que é íntegro em sua conduta. Olha o exame de consciência de Paulo antes da ceia. E pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, já que procede dele as sentenças de vida e morte. E não usa a língua para difamar. Quem controla a sua língua controlou o Manal. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Meu Deus! Que não empreste o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, esse é o cara que entra. Não agiu dessa maneira, está fora. É simples assim. Né? E você vê que em Enoque, ele já começa nos primeiros capítulos, dar o desenho de como você pode não só perceber o teu entorno, mas começar a perceber a você mesmo. Né? Claro. E aqui demonstra claramente que nosso Deus, ele não é um Deus de mistério, ele é um Deus de revelação. A revelação está clara aqui, como você acabou de ler, nos Salmos, e aqui, ó, em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, eu não me lembro o nome da pessoa que escreveu aqui, sobre né, que os justos herdarão a terra. O Senhor está dizendo bem claro aqui que ele está falando sobre a humildade conota obediência, e você só obedece a quem você ama, então você tem prazer de servir, e isso há uma recompensa. Deus fez a terra, foi para nós. Infelizmente, ela foi perdida por causa de uma desobediência, lamentavelmente. Então a terra sofre, clama, mas Deus deixou aí o mapa, né, desse tesouro para ser resgatado. Não, então, o capítulo 5 de Mateus, vai lá. Só finalizar, capítulo 5 de Mateus, e o versículo 5 diz o seguinte, ó: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Então Deus está dizendo bem claro aqui com relação ao próprio Jesus, né? Ele atesta aquilo que foi deixado no Antigo Testamento. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. E se o Deus está falando que nós vamos receber a terra por herança, significa que aqui é o céu. Às vezes a gente faz uma alusão do céu lá no espaço. A questão toda é que nós vamos ter acesso. Céu e terra serão a mesma coisa. Na realidade, Rodrigo, a gente pode, né, dentro desse contexto, né, o Altair até colocou, e é real, né, essa questão de aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, na realidade, essa tomada de posse, né, ela passa pelo fruto do Espírito, a condição alta, lá no finalzinho do fruto, né, amor, gozo, paz, benignidade, né, longanimidade, né, bondade, fé, temperança, né? O conceito de autodomínio, de autocontrole. Então, no momento em que eu estou manifestando o fruto do Espírito, né, eu automaticamente dei um passo para essa dimensão da mansidão e da humildade, ok? E quando Jesus coloca as bem-aventuranças, ele está relatando o conceito da falta, que está diretamente ligado ao Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta, ele não me faltará, que são as 3 traduções possíveis. Né? Então, se fala de um processo de suprimento, aonde a presença de Deus nos supre. Por isso que Jesus diz, porque vocês estão andando ansiosos, o que vão comer e beber. Né? E aí ele vai dizer, nem os lírios, nem Salomão, nem as aves do céu. Então, na realidade, você tem um suprir contínuo
quando você está em Deus, que é contraponto do conceito da teologia da prosperidade, ok? Totalmente diferente. Porque nós estamos falando aí na ausência da falta, aonde o suprir vem de Deus. Então é Deus que está suprindo, né? Pelo amor dele, pela misericórdia dele, pela compaixão que Deus tem manifesto por nós. É por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada novo amanhecer, lá em Lamentações, Jeremias. Não é isso? Ok? Isso. Mas vamos nós. O que é que nós temos mais aí em seguida? Contundente, viu? Então vamos lá. Em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, envelhecerão em paz, e enquanto os anos da sua felicidade multiplicarão em alegria e paz para sempre, em toda a duração da sua existência. Amém. Capítulo 7, eu acho que dá para a gente passar Não, pelo aí capítulo já 7. é promessa, né? Já é promessa para a herança que vai ser estabelecida a partir de Abrão, né? Você vê que aí já é promessa de Deus, ó. Então existe uma galera que vai ficar no tormento e tem uma galera que vai ficar bem na foto, tá certo? Diga. A multiplicação